Fala galera, alô amados sagonautas, bem-vindos ao canal Multiverso. Essa é a nossa amada Saga Anunnaki remasterizada, com novos recursos de áudio e vídeo e algumas pitadas de textos adicionais. Lembra que você pode também acompanhar a saga original que está completinha aqui na nossa playlist Saga Anunnaki. E para você que ama a saga e acha que vale a pena ver de novo, este é o projeto. No capítulo de hoje vamos unir dois capítulos da série original, a dualidade e as hierarquias espirituais, e o capítulo que fala sobre os arcontes e a Grande Guerra de Orion. Então, no episódio de hoje, vamos da dualidade até a Grande Guerra de Orion. No capítulo anterior, vimos o nascimento do primeiro homem adâmico, Jesus. A ordem de sua criação veio do diretor do universo local, Mika, que é filho de Miguel ou Micael, o filho primordial em origem de derivação direta da fonte. Em seu infinito amor, concebeu a raça humana uma parte do DNA dos filhos angélicos, para que em sua evolução pudesse voltar à fonte e se dizer Elohim, co-criadores com Deus. O que somos é um fractal, um pedaço de uma entidade superior que aprende através de nós, para que um dia possa co-criar com Deus e ser um Deus criador. Na nossa programação, infelizmente, desde muito tempo, faz com que pensemos que não somos nada, que somos pecadores e, portanto, não temos direito de nos comunicar diretamente com os planos superiores. As religiões dizem, infelizmente, que para se comunicar com Deus tem que ser através de um intermediário, que não somos dignos, e isto, meus amigos, não é verdade. Temos o direito de ser uno com Deus, porque somos seus filhos diretos, temos o DNA divino que nos foi presenteado. Somos deuses aqui e agora, neste mundo tridimensional de extrema densidade. Somos exploradores da fonte nesta faixa vibracional. A criação deste novo mamífero, o ser humano de genética Elohim, provocou uma enorme comoção neste quadrante do universo. As raças insectoides e reptilianas não tinham esse horizonte evolutivo. Estavam sempre abaixo do nível do anjo que os havia criado. As sementes das raças reptilianas foram, obviamente, um grande êxito genético. Era uma raça extremamente forte e resistente, dotados de um grande instinto de sobrevivência. Um predador por excelência, dotado com a capacidade de voar por mundos e condições climáticas extremas. Porém, esse grande êxito biológico teve uma contrapartida terrível. O caráter de predador unido à criação do ser humano conectado à fonte fez com que a raça reptiliana se sentisse ameaçada, traída pelo seu próprio Elohim criador. Animados por um sentimento de raiva, ódio, vingança e a sede de poder que leva à destruição. Aqui que podemos datar de aproximadamente 7 bilhões de anos atrás em uma referência terrestre, começou a dualidade neste universo local. Como resultado, alguns Elohim, junto com as raças reptilianas, se revoltaram contra a fonte. Com o advento disso, começaram a se formar as primeiras hierarquias e sub-hierarquias que hoje existem. Em primeiro lugar, nasceu, entre os mestres da estrela mimosa da constelação de B Cruz, Sirius A e Alpha Carina, da constelação de Áquila, se formou a chamada Hierarquia Crística Kumara, que se compunha de diversos mestres ascensos de várias partes do universo que haviam evoluído ao nível de vibração do amor incondicional do Criador. Isso se ensinara às distintas raças que, para se elevar e acelerar sua aprendizagem neste caminho de ascensão, é necessário o amor do Cristo. Sentir este amor. À frente desta hierarquia se encontra o mestre ancião de 10 dimensões Metatron, comandando a reencarnação desses mestres em distintos planos e raças. E assim, se intencionava oferecer uma energia de equilíbrio e amor diante do crescente descontentamento das raças reptilianas e insectoides. Em consequência disso, também apareceram novas hierarquias, como a de Melquisedeque, cuja função era de que cada membro dessa hierarquia se encarregasse exclusivamente de um planeta, dando-lhe cobertura em instrução tanto tecnológico, social e espiritual, assim como ocupar-se da eleição e procedência dos grupos de almas a reencarnar nestes mundos. Surgiram também várias hierarquias subalternas, como as chamadas Lamalquisedeques, que lhes davam cobertura em assuntos de desenvolvimento genético das distintas raças
que eram as hierarquias dos altos mestres geneticistas. Algumas dessas hierarquias de mestres geneticistas eram os que interagiam diretamente com as raças autóctones deste planeta. Um exemplo deles são os conhecidos Anunnaki, que um dia ocuparam e trabalharam em nosso planeta, mas que depois, e por diversos motivos, se negativaram ao extremo, caindo sob o jugo e o controle da energia arconte anticrística. Dessa forma, os reptilianos começaram a sequestrar e matar seres humanos, na intenção de extrair a genética Elohim de seu DNA. Não apenas para se tornarem tão poderosos como a fonte, mas também para derrotá-la. No fundo, esses reptilianos não são bons ou maus, simplesmente não está em sua genética sentir o amor da fonte. Eles são movidos e orientados por instintos de sobrevivência altamente primitivos e de dominação. Estão convencidos de que, como são uma raça muito antiga, têm o direito de estar por cima das demais. Se interagem com uma raça que não se curva a eles, as exterminam ou escravizam. Se deu início a uma tentativa de dominação réptil sobre o ser humano, desde experimentos genéticos sem nenhum tipo de ética, chegando a executar autênticas atrocidades. Um exemplo conhecido se tem com a raça dos Greys, que são uma raça humanoide oriunda de Zeta Reticuli, que, nas guerras de Orion, foram escravizados. Seu destino foi horrível. Exterminaram praticamente todos e ficaram com uma parte dos barões, modificando-os geneticamente para serem facilmente controlados e submissos a seus amos répteis. São simplesmente lacaios, servos de seus amos, fazendo o trabalho sujo de abdução e experimentos genéticos. Mas estão condenados geneticamente, sofrendo uma degeneração máxima. Seus clones saem na maioria defeituosos e estão tentando desesperadamente hibridar com humanos, com escasso êxito. Abduzem a mulheres e as inseminam artificialmente. Depois extraem os fetos com poucos meses para finalizar sua gestação em tanques artificiais. Todavia estão acabados como raça e sabem disso. Mika, o diretor deste universo local, trouxe consigo um projeto ambicioso e de grande generosidade a respeito das criaturas criadas. A concessão do DNA Elohim ao projeto adâmico que conectava estes seres diretamente à fonte. Essa raça adâmica, originária de Vega, eram exemplares de 3,5 metros de altura, dotados de capacidades multidimensionais. Possuíam 12 hélices de DNA biológicos e quando, em seu caminho de evolução espiritual, conseguiam fazer vibrar as 12 conjuntamente na frequência do amor puro da fonte, então se ativava a 13ª, o DNA Elohim, que os conectava com o Criador Universal e os capacitavam por direito a ser um filho celestial. Quando da caça réptil aos seres humanos para extrair essa matriz genética, inclusive com o apoio de seus próprios Elohims criadores que se revoltaram a respeito de que suas criações eram inferiores à raça humana adâmica, sabe-se que a cabeça desta rebelião foi Saratem, filha de Aniotep. Sabe-se também que estes filhos celestiais são pura energia e não possuem gênero, mas parece que Saratem se identificava bastante com a polaridade feminina. Aniotep, seu pai, um ancião de 10 dimensões tal qual o arcanjo Metatron, tentou fazê-la desistir dessa postura, mas ela se recusou e encabeçou ferozmente uma rebelião que quase aniquilou a raça adâmica. E esses filhos celestiais, ou anjos, que comandavam a captura dos homens, extraíram o DNA adâmico e fizeram a primeira tentativa de hibridação com eles. O resultado disso foi o nascimento de uma raça terrível, os Arcontes. Essa raça era uma raça etérica que vampirizava psiquicamente outras raças, criando caos e alimentando-se das emoções mais densas, tais como vingança, ódio e sede de poder, sadismo, magia negra, etc. As raças reptilianas foram alvos fáceis dessas entidades arcontes, dado a sua ambição territorial e de dominação, alimentando-se de sua energia psíquica ectoplasmática, ou seja, de suas baixas vibrações. Essas criaturas nasceram e se espalharam pelos mundos reptilianos. A sociedade dos arcontes foi estruturada em castas para manter o controle na mão de poucos através dos dogmas religiosos, uma sociedade inflexível. Desenvolveram tecnologias para manter as almas controladas e, quando morriam,
apagavam suas memórias para mantê-las presas a seus níveis de castas. Uma vez tendo dominado a galáxia de Arcones, começaram a invadir a de Andrômeda. Essa é uma galáxia de grande diversidade que viviam em harmonia. Por não haver grandes conflitos, não haviam desenvolvido tecnologia de guerra e tampouco possuíam organização militar. Para os arcontes foi relativamente fácil introduzir-se psiquicamente nas raças andromedanas e armar o caos, guerras e outros sofrimentos. Além do mais, possuíam tanto tecnologia física quanto etérica proveniente da Confederação Galáctica, cedida pelos filhos celestiais desertores. Vale salientar que a Confederação é formada por seres etéricos de alta categoria comandados pelos filhos primordiais, e foi então, neste momento, a serviço também da Fonte, que as forças da Confederação interviram pela primeira vez neste universo local. Devemos situar que seus métodos são pacíficos, com a premissa de respeitar a vida e simplesmente fazer valer sua capacidade superior sobre a matéria para fazer parar os conflitos. São entidades etéricas, são pura energia, tais quais suas naves. Depois de muitos milhares de anos de trabalho duro, os arcontes foram expulsos de Andrômeda, formando-se a Federação de Autodefesa de Andrômeda, e que com o tempo se converteria na Confederação Intergaláctica, com sede na estrela de Alcíone das Pleiades, englobando todas as raças físicas que estavam em consonância com a Federação dos Planos Etéricos Ascendidos, e que buscavam assim evoluir ao Criador. Infelizmente, escaparam do purgatório de Andrômeda algumas centenas de arcontes que deram um salto para a constelação de Vega, começando assim a invasão da Via Láctea. Tiveram um grande êxito dominando as mentes das raças reptilianas de Orion, que começaram a massacrar e escravizar tanto humanos quanto insectoides, dando início assim à Grande Guerra de Orion. Nos falta informação para enquadrar temporalmente a todos esses eventos, mas desde já sabe-se que eram um tempo muito antigos, inclusive muito antes da formação da própria Terra. O conflito se estendeu por muitos milhares de anos, afetando territórios da Federação de Sírios e a pacífica Arturus, com a destruição e genocídio de vários de seus mundos e, assim, uma larga lista de quadrantes do nosso universo local foram afetados nessa segunda fase do conflito. Nesta última ramificação da Grande Guerra de Orion foi na constelação das Pleiades. Os reptilianos, em plena guerra, fabricaram outra hibridação com DNA adâmico, os draconianos, em honra de onde provinha a matriz genética de sua raça. Esses dracos eram metade humanos, metade dragões, desenvolvendo-se várias raças e sub-raças, tanto aladas quanto não aladas. Os inimigos dos reptilianos eram os seres felinos de Sirius A, que eram seres de 3 a 5 metros de altura, com grande força, agilidade e ferocidade. Lamentavelmente, não era uma raça muito numerosa, mas atuavam em operações de combate corpo a corpo, lutaram lado a lado com os humanos durante toda a guerra. No final, éramos também sua criação, onde também participaram raças sirianas, anfíbias e delfínicas, dando cobertura material ao trabalho dos Elohims, que levaram adiante o projeto adâmico. A Confederação intervinha tentando pacificar os conflitos, mas estes se multiplicavam. A Grande Guerra de Orion colocou em perigo a sobrevivência da raça humana. Os exércitos reptilianos eram imensos e os reptilianos colocavam dezenas de ovos enquanto os humanos tinham uma cria em média por vez. Não havia maneira de igualar a luta, mas em um dado momento, o comandante e gênio geneticista Toranque se rodeou dos melhores cientistas de que dispunha a Federação e geraram clones humanos. Muitas raças já haviam praticado a geração de clones desde muito milhares de anos, mas eram indivíduos pouco cooperativos, de comportamento mecânico, sendo que eles seguiam preferindo usar robôs para uma série de tarefas. Mas a nova tecnologia de clonagem era muito superior, capaz de gerar clones em algumas horas com memória adaptada e recorrente desde a data em que foram criados. Em outras palavras, clones 100% operativos, física e psicologicamente, com um fractal de alma, prontos para lutar.
Paralelamente, se desenvolveu uma avançada tecnologia de clonagem industrial, algo parecido com nossa incipiente tecnologia de impressoras 3D. Se geraram fábricas que produziam tanto tanques de clonagem, casas, naves, cruzeiros de carga e combate em tempo recorde. Inclusive fábricas de clonagem que clonavam a si mesmas. Tudo isso acabou na produção sem descanso de autênticos enxames de soldados humanos perfeitamente equipados. As primeiras vitórias não demoraram a chegar. Os reptilianos, que tinham sua tecnologia e, sobretudo, sua esmagadora superioridade numérica, começaram a experimentar as primeiras derrotas e, de repente, se enfraqueceram do dia para a noite. Começaram a sentir algo que não estavam acostumados: o pânico. Prontamente, o Conselho Reptiliano se reuniu, já que temiam perder a guerra. Por isso, decidiram utilizar tudo que estava a seu alcance e começaram a usar projéteis de antimatéria, devastadores, que às vezes provocava até a geração de buracos negros. A resposta da Federação não demorou e utilizaram também armas de antimatéria. Tudo estava um caos, colocando em perigo a própria órbita da Via Láctea. Nosso próprio Sol formava originalmente um sistema triplo, sendo acompanhado de uma estrela anã branca e uma estrela anã marrom, cada uma delas com seus próprios planetas. Por efeito desses desequilíbrios orbitais e gravitacionais provocados pelas bombas de antimatéria, nosso jovem sistema solar, ainda em formação, foi deslocado para este quadrante atual. Além disso, nosso sistema estava mais perto de outros como Alpha Centauri, Sirius e Procyon. E todos, por sua vez, estavam mais perto do setor B de Rigel, a supergigante azul de Órion. Como se pode imaginar, nestes tempos a Terra ainda não havia se formado. A Lua era um corpo rochoso natural, mas artificialmente modificado, utilizado como base orbital por parte da Federação de Sirius que, por efeito dos destroços desse nosso sistema originalmente triplo, vagou abandonada por milhares de anos, atraída muito tempo depois pela gravidade de Júpiter ao nosso sistema atual. À ocorrência de todos esses cataclismos, a Federação redobrou os esforços para pacificar o conflito, já que se estava chegando à loucura de pôr em perigo a própria integridade física da galáxia. Por fim, a Federação decidiu impor a paz e parar o conflito, dividindo a galáxia em setores. Esses setores seriam assim chamados de o Tratado de Equilíbrio, firmado ao redor de 5,5 bilhões de anos atrás, numa referência na escala de tempo terrestre. Então é isso, galera. Esse foi o episódio da Saga Anunnaki remasterizada. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Se gostou, esmaga esse like, te inscreve no canal e compartilhe o conteúdo com a sua galera. Muito obrigada por assistir e até a próxima.